autora que eu recomendo os estudiosos da matéria de direito de família examinarem, ainda mais que são obras traduzidas já para o português. Uma delas se chama Sobrevivendo à Separação, em que ela examina com muita proficiência o problema da raiva, da dor, da desilusão não elaborada e o que isto provoca no ambiente familiar. Uma segunda obra de leitura obrigatória que se chama Filhos do Divórcio. Esta também é uma obra super importante, já traduzida para o português, em que ela retrata de uma maneira extremamente objetiva, crua e às vezes dolorosa, os riscos que os filhos do divórcio correm na ruptura de uma sociedade conjugal, mas especificamente no pós-ruptura, depois da ruptura. E também um outro livro super importante que foi os estudos, que acabou se tornando o resultado concreto dos estudos que ela levou a efeito durante 25 anos, que ela examinou casais desde a data do divórcio até 25 anos depois. Anualmente ela chamava o marido e a mulher para fazer contatos com essas pessoas e examinou e fez um mapeamento no bom estilo norte-americano estatístico da aceitação ou não do divórcio durante 25 anos por esses casais, que se chama Marido, Mulher e Filhos 10 anos depois. Essas três obras são fundamentais para se entender o que Judith Wallerstein chamou de desilusão, mágoa, dor e fracasso da ruptura não resolvidos e que fragilizam os ex-cônjuges em relação aos filhos. Gardner, de qualquer maneira, Richard Gardner, foi quem cunhou a expressão SAP, S-A-P, que, em boa tradução, implica em síndrome de alienação parental, que não é a mesma coisa que alienação parental, né? A alienação parental é todo o processo que um genitor usa em relação ao outro para o rompimento da relação paterno-filial ou da relação materno-filial, quando é promovida pelo pai em relação à mãe. E Richard Gardner cunhou então essa expressão alienação parental, o processo, e SAP, síndrome, é o que ele considera quando a criança, já depois de anos de manipulação, não consegue mais se desvencilhar, se desvincular do genitor alienador, que promove essa separação, e que entra então numa situação médica, numa situação mórbida, doentia. Por isso, Gardner chamou isso de síndrome. Segundo Gardner, a alienação parental é um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um cônjuge, que é chamado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos mediante diferentes formas e estratégias de afastamento, com o objetivo de impedir, nos estágios mais graves, ou obstaculizar ou destruir os vínculos desta criança, deste filho do divórcio, com outro genitor, que é chamado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa conduta. A criança, então, vítima, permeia entre os pais em litígio como uma verdadeira vítima impotente de uma situação fática posta. Situação esta posta pelo cônjuge alienador. O filho, esse é o aspecto mais grave, por isso eu chamo tragédia. O filho, ele é programado para que odeie o outro genitor, sem qualquer justificativa plausível. Uma campanha lenta e paulatina, ela é levada a efeito para desmoralizar o genitor visitante, o não guardião, o pai visitante na maioria das vezes, considerando que no Brasil 95% das rupturas dos filhos ficam com as mães, e o filho é então utilizado como um instrumento de agressividade ao outro parceiro.
quanto mais o luto da ruptura não estiver bem resolvido, com mais intensidade se manifesta a alienação parental, com o objetivo de minar a existência do outro genitor. Alguns autores chamam essa síndrome de alienação parental de síndrome de Medeia, que vem da tragédia grega de Eurípides, né? E que todos conhecem. Medeia era apaixonada por Jasão, a quem ela dedicou toda a sua vida. Toda a sua luta foi feita e realizada em favor de Jasão. E Jasão acaba atraindo por uma outra mulher. Vem da mitologia grega, Medeia. Medeia resolve se vingar do adultério de Jasão. E ela imagina como ela poderia ferir o seu ex-companheiro da forma mais cruel possível, da forma mais integral possível. Jasão era louco pelos seus 2 filhos. E Medeia também gostava dos seus 2 filhos. Mas para punir Jasão, ela mata os 2 filhos e com isto, com a morte dos 2 filhos, ela está punindo o pai dos seus filhos e o seu ex-companheiro. A síndrome de alienação parental, nesse ponto, se aproxima muito da tragédia de Medeia, porque as crianças são usadas como instrumento de revide ao outro genitor, mesmo que isto implique em morte, como é o caso da tragédia Medeia. Embora na síndrome de alienação parental, a metáfora morte também ocorre, porque essa criança afastada do outro genitor acaba imaginando que o outro genitor realmente não existe, embora ele esteja presente constantemente. Nós temos então na alienação parental 3 sujeitos ou 3 atores. O cônjuge alienador, que pode tanto ser a mãe quanto o pai, mas que se manifesta principalmente no ambiente materno, devido à tradição brasileira de que a mulher é mais indicada para exercer a guarda dos filhos, especialmente quando ainda pequenos. Infelizmente, essa é uma postura cultural nacional que nas minhas peças eu tenho tentado alterar e que aqui no Tribunal de Justiça do Paraná eu tenho encontrado muito pouco eco. A maioria dos desembargadores continua entendendo que filhos pequenos devem ficar com a mãe, ainda que o pai apresente melhores condições de mantê-los e educá-los. Em segundo lugar, o cônjuge alienado, que nos casos que eu examinei da jurisprudência nacional, do Rio Grande do Sul até Manaus, eu levantei toda a jurisprudência em grau recursal, na maioria das vezes é o pai quem exerce esporadicamente a visitação. Em 95% dos casos, a guarda é feminina, contra 80% dos casos nos Estados Unidos. Neste ponto, a nossa realidade não é muito diferente da realidade norte-americana. E a criança que é a vítima impotente diante da manipulação dos genitores ou de um dos genitores. A síndrome pode ocorrer também de forma bilateral, mas é mais incomum. A alienação, então, provoca efeitos devastadores, é claro, tanto em relação ao cônjuge alienado, na maioria das vezes o pai, como ao próprio alienador. Mas os seus efeitos mais dramáticos vão recair sobre os filhos, na medida em que eles ficam privados da presença fundamental de um dos genitores. E, ainda que amando seus pais, eles são levados a se afastar deles, gerando contradição permanente e destruição do vínculo paterno-filial. No Brasil, a lei de alienação parental, que é essa lei que eu me referi inicialmente, a lei 12.318 de 2010, recepcionou a noção de alienação parental no artigo 2º, que assim dispôs: considera-se ato de alienação parental
a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, avós, ainda os avós podem ser os agentes da alienação parental, ou pelos que têm uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então o legislador abre a lei se referindo ao que é alienação parental, que na maioria das vezes ocorre com os genitores, mas pode ocorrer por parte de avós, tios, irmãos, qualquer pessoa que tenha vínculo mais direto com a criança. Quais são as estratégias do cônjuge alienador? Com o objetivo, então, de atingir sua meta, que é afastar o filho do pai a qualquer preço, o alienador lança mão de todos os recursos possíveis para assumir o controle total da situação. Assim, como apreciado pela doutrina especializada, o detentor da guarda, ao destruir a relação do filho com o outro genitor, ele assume o controle total. O genitor, alienador e o filho se tornam unos, inseparáveis. E o pai, que é o mero visitante, passa a ser encarado ou visualizado como um invasor, um intruso a ser afastado a qualquer preço. A manifestação é mórbida, já que o conjunto de manobras confere prazer ao alienador em sua trajetória de promover a destruição do antigo parceiro. E é óbvio que a criança, por ser pequena e não ter condições de avaliar e medir o que está acontecendo, essa criança se desestrutura e entra em conflito. E até por uma questão de sobrevivência, ela opta pelo genitor que tem a guarda. Afinal, é com ele que a criança convive mais proximamente. E é óbvio que a criança, por uma questão de sobrevivência, se vincula com o genitor com quem ela está diariamente, e não com aquele que ela vê semanalmente, que são os célebres deferimentos dos tribunais de um pernoite, ou em finais de semana alternados de 15 em 15 dias. Mas nem por isso a criança deixa de enfrentar um permanente conflito de lealdade, que lhe coloca num constante sofrimento. Judith Wallerstein, e mais tarde, com o apoio de uma colaboradora, Sandra Blakesley, que é uma coautora numa dessas obras que eu citei, ela examina com muita acuidade, e com muito cuidado e com muita profundidade essa questão do conflito de lealdade a qual a criança está exposta diariamente no processo de alienação parental. Quais são as características do cônjuge alienador? Existem dezenas de características, mas eu vou me limitar a rolar as mais visíveis, que nos processos de família nós sentimos com maior intensidade. Em primeiro lugar, baixa autoestima. O alienador tem baixa autoestima. Em segundo lugar, ele tem o hábito, manifesta o hábito contumaz de atacar as decisões judiciais. Ele não respeita as decisões judiciais. Mesmo que o juiz, durante a audiência, o questione sobre a necessidade dele respeitar a visitação do pai, respeitar os horários decididos pelo juiz, ele afirma que sim, sai da audiência e continua manipulando a criança como ele bem entende. Em terceiro lugar, ele promove a litigância, ele alimenta a litigância como forma de manter aceso o conflito familiar e de negar, por óbvio, a perda. Como ele não se conformou com a ruptura, com a perda, a litigância é um meio de compensação
de superar essa perda que o litigante, que o cônjuge alienador não conseguiu superar na ruptura. Em quarto lugar, essa é uma característica típica do alienador. Em 4 processos em que eu já atuei, eu senti nitidamente isso, a noção de dominação e imposição. O alienador sempre tem razão, e o alienado é quem não tem razão. Ele cria uma ideia de um maniqueísmo implacável. Um é o bom, o cônjuge alienador é o bom, é a vítima. E o algoz é o cônjuge alienado, é o responsável por tudo. E daí vem a ideia de dominação e de imposição. E em quinto lugar, ele sempre resiste a ser avaliado. Ele se recusa ou manifesta desinteresse total por qualquer tratamento psicológico. Um dos dispositivos da lei diz que o juiz pode impor o tratamento psicológico. No tratamento psicológico, o genitor alienado vai, que é o que está fora da visita, não tem acesso à criança, porque ele tenta recuperar essa situação infame, e o cônjuge alienador, que é o manipulador, ele sistematicamente se abstém das consultas ou das sessões de terapia psicológica. Como conduta clássica do alienador, o nosso legislador, no parágrafo único, usou um rol de 7 itens, que eu me reservo aqui a leitura porque me parece importante. O legislador diz assim: são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz, ou constatados por perícia. Então nós temos 3 fontes, este rol, mais os atos declarados pelo juiz. As nossas varas de família têm um pouco de dificuldade de assumir isso. Quando se alega um motivo que não é o elencado pela lei, o juiz diz que, ou a juíza diz que não é alienação parental, porque não consta do rol do artigo 2º. Mas a lei é clara. Além destas formas, ainda os atos declarados pelo juiz e ainda os constatados por perícia, praticados diretamente pelo alienador ou com auxílio de terceiros. Geralmente o alienador ele pega o avô da criança ou a avó, cria então um conluio com a relação avoenga para aumentar o poder sobre o cônjuge alienado. Aí o legislador diz: 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. O legislador, na minha ótica, andou bem em elencar, em primeiro lugar, esta ideia. A campanha de desqualificação da conduta do genitor. Do tipo, todos os exemplos que eu estou citando aqui, tirados da jurisprudência brasileira. Por exemplo, dizer sempre para o filho: teu pai é vagabundo, teu pai não tem moral. Geralmente, quando depois da ruptura ele se vinculou a outra pessoa. Teu pai já está com outra vagabunda. Teu pai não gosta de ti, etc. Isso é dito e repetido para a criança diariamente. As primeiras vezes ela não reage, mas de tanto ouvir essa campanha de desqualificação, a criança acaba acreditando que aquilo é verdadeiro. E se perguntar para ela, no livro eu faço eu relato diversos questionamentos que foram feitos por psicólogos com crianças vítimas de alienação, em que a criança chegou a dizer, né, o meu avô morreu no hospital. E o psicólogo pergunta para ele: mas por quê? E a criança responde: porque o meu pai matou o meu avô. E o psicólogo pergunta: mas você viu isso? Ela disse: não vi. Mas então como você está afirmando que o teu pai matou o teu avô? Porque eu sei que é assim. O eu sei que é assim é porque a mãe, de tanto repetir, aquela criança acabou interiorizando uma fala que refletia exatamente essa campanha de desqualificação. Em segundo lugar, dificultar o exercício da autoridade parental. Não facilitar o acesso da criança com o genitor alienado. Do tipo, interceptar
cartas, interceptar e-mails, telefonemas, recados e pacotes destinados aos filhos. Tudo que um dos genitores procura para manter o contato com o filho é sistematicamente boicotado pelo cônjuge alienador. Em terceiro lugar, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Do tipo, sair em férias com os filhos exatamente no período em que estava programado com o pai ou com a mãe, no caso de alienação paterna, viajar com a criança. Só permitir a visitação com a presença de um terceiro, geralmente empregadas, babás ou parentes próximos. Eu tive um caso no escritório em que o pai sempre que ia visitar a criança, a mãe só permitia que ele visitasse a criança num quarto escuro, sem a criança poder ver o pai, e quando ela estava dormindo. Quando a criança acordava, ela dizia, encerrada a visitação, para o pai não ter nenhum contato com a criança. E os poucos minutos que ele tinha era com a presença da babá, que levava no bolso um gravador e que gravava tudo que o pai tinha dito para usar posteriormente como meio de defesa à nação. Ameaçar punir os filhos caso eles tentem se aproximar do outro cônjuge. Essa punição pode ir até a agressão física. Em quarto lugar, dificultar o exercício do direito regulamentar de convivência familiar. Por exemplo, esquecer de transmitir avisos importantes, geralmente da escola, uma reunião que a criança teria com os pais, o cônjuge alienador não informa e depois alega na ação. Não, ele não tem interesse nenhum pelas atividades escolares do filho. Proibir o uso de roupas dadas pelo outro genitor. Essa é uma conduta típica do cônjuge alienador. Hoje eu tive um cliente que me falou, eu compro roupas para minha filha, muito boas, e a última vez que eu fui apanhá-la na casa da mãe, ela estava vestindo roupas da filha da mãe de uma primeira união. Para uma criança, a menina tem 5 anos, ela estava vestindo roupa de 12 anos, com as barras da calça e as mangas das camisas caindo, parecia um espantalho, mas as roupas que eu mandei, ela não deixa a filha usar. Essa é uma conduta típica do alienador. E ainda envolver parentes na lavagem cerebral dos filhos. Geralmente os parentes da relação avoenga. Quinto lugar, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive escolares, médicas e alterações de endereços. Sobre a criança ou adolescente, essas informações, se a criança podem não repercutir tão gravemente, mas quando implica em mudança, por exemplo, de endereço, geralmente o cônjuge alienador se muda para um outro estado ou para um outro município para dificultar o acesso do cônjuge não guardião na materialização da sua visitação. Em sexto lugar, este é o elemento mais grave de todos, Já atuei em 2 ações, infelizmente, que envolviam isto. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. 2 casos em que eu atuei foi apresentado falsa denúncia de abuso sexual. A mãe alegou que o pai tinha abusado sexualmente de uma criança de 3 anos, numa das situações. Essa ação durou 7 anos, até nós provarmos em juízo que não tinha havido o abuso sexual. Esse pai, por uma decisão liminar, logo que a mãe entrou com a ação, a juíza liminarmente suspendeu a visitação paterna e o pai ficou sem ver a filha 2 anos. Até nós conseguirmos a visita monitorada, essa criança, é claro, já encarava este pai como um estranho, não mais como uma pessoa vinculada ao seu rol de afinidades. E, finalmente, a 7ª característica da alienação parental,
ou forma exemplificativa de alienação parental, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança com outro genitor, com familiares deste ou com outras pessoas da família. Essa relação, conforme eu tinha ressaltado, ela não é exaustiva. O legislador diz que ela é meramente exemplificativa, mas dá a exata dimensão do processo alienador de efeitos devastadores. A criança vítima em potencial, é claro que ela não tem condições de discernir o certo do errado. E ela acaba aceitando como verdadeiras todas as versões criadas e implantadas pelo cônjuge alienador. Eu gostaria, embora eu tenho 1 hora, né, doutor Caldeirão, porque o tema é um pouco complexo, eu gostaria de ler, porque senão poderiam me dizer, não, ele está delirando, está criando imagens exageradas. Eu vou ler um parágrafo só, uma alienação parental que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com alegação de abuso sexual, e que foi retratado por uma advogada que eu conheço, inclusive foi minha advogada numa questão familiar minha no Sul, em Porto Alegre, doutora Mônica Guazelli. A Mônica Guazelli, ela escreveu dentro de um livro, como coautora, junto com a Maria Berenice Dias, que todo mundo sabe quem é aqui. A Maria Berenice Dias escreveu um livro anos atrás, já está em 4ª ou 5ª edição, que se chama Incesto e Alienação Parental. As situações que a justiça insiste em não conhecer. Parece que é este, se não é bem este o título, o sentido é este do título. Ou insiste em desconhecer, algo deste gênero. Dentro deste livro há um texto da Mônica Guazelli, em que ela fala nesse processo denigritório, com implantação de falsas memórias. Como é que o alienador trabalha a mente da criança para o mal, sem que a criança se dê conta do que está acontecendo. Vou ler o que a Mônica citou. Aspas. A cena se passa quando a mãe está dando banho na filha e conversa. Minha filhinha, o papai te dá banho e também lava bem a tua pererequinha, que nem a mamãe? Não lembro, pode responder a filha. Contudo, a mãe convence a filha do que e de como o papai faz. E a criança acaba, até porque é sugestionável, concordando. Aproveitando-se da sujeição da criança, a descrição realizada pela mãe vai ficando cada vez mais detalhada. Sim, é claro que a criança, me perdoem, é claro que a criança se aperceba da gravidade daquilo. A mãe. Mas então, diz a mãe, o papai põe a mão em você e fica esfregando para limpar bem? E a criança acabará respondendo, mesmo porque quer se liberar da conversa e continuar brincando. Sim. Depois de tanto a mãe repetir essa história, a narrativa acabará se transformando numa realidade.